Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa quarta noite da Semana de Oração da Família, com um tema muito especial que é Famílias Imperfeitas. Nessa noite estaremos orando em especial pelas famílias da Igreja de Barra de Santa Júlia. Nesse momento iremos conhecer quem são essas famílias. Luciano, Ivan, Denis, Licilena, Breno, Bim, Joelson e Paulo. Silvério, Lohan, Otávio, João Carlos, Branco, Rogério e Aniceto. Como coordenador dessas famílias, temos o pastor Girles. E o seu auxiliar, pastor Robert. E neste momento, nós queremos convidar você e sua família para nós termos um momento especial de oração. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão bom e agradável podermos estar reunidos em família para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque nos concede a oportunidade de reunidos te louvar, te bendizer pelo que Tu és e tem feito em nossas vidas. Prepare o nosso coração, derrame o Teu Santo Espírito para que possamos conhecer o plano do Senhor para nossas famílias e para que aprendamos como vivemos felizes e nos preparando para o Teu reino. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento chegou um momento muito especial e aguardado por todos, que é o momento do sorteio, onde iremos conhecer quem são os ganhadores desta noite. Irmão Bim e sua família, parabéns. E o Ivan e sua família, parabéns. É só procurar o líder do Ministério da Família de sua igreja para a retirada do seu brinde. E esta noite o tema especial que nós vamos estudar é Como vai a sua família? E antes nós teremos uma música especial. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. A maldade coloca os pais contra os filhos. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Para fortalecer a família de Deus é preciso comunhão, e assim preparando uma geração. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga, à nossa quarta noite da nossa semana de oração com o tema Famílias Imperfeitas. Durante essas noites nós temos conhecido várias histórias da Bíblia, temos conhecido famílias também. Hoje a gente pôde conhecer um pouco mais das famílias aqui da igreja de Barra de Santa Júlia. O tema de hoje nós vamos conhecer uma história muito interessante. O tema de hoje é como vai a sua família. E aí, como é que está a sua família? Mas antes de conhecermos que história é essa e de qual personagem vamos falar, eu quero te convidar para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nosso grandioso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio. Que a tua presença, Senhor Deus, e que o teu Espírito venha trazer luz e sabedoria sobre o nosso lar. Nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha abraçar a cada família que separou um tempo para estar conectado, para aprender um pouco mais da tua palavra. Seja o nosso professor, Senhor. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Você já ouviu aquela frase que diz: casaram-se e foram felizes para sempre? É uma frase muito bonita, a gente vê em filmes, em livros de romance, mas a gente sabe que essa frase não é uma frase real. Não existe essa felicidade automática. Ela precisa ser construída com renúncia e com muito investimento também. Até porque uns 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento passam o resto da vida chorando por causa desse casamento. 70% das pessoas que se casam de novo descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro. O impacto do divórcio na vida de uma criança é mais forte que a própria morte de um dos pais. No casamento é possível começar bem e terminar mal. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio do caminho. É possível começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. É possível começar com intenso amor e afogar o casamento no mar da indiferença, na amargura e na separação. E aí eu volto à pergunta: como está o seu casamento? É aquilo que você sonhou? Como é que está a sua família? É o que você planejou? Vejamos agora um casal que começou bem e terminou mal. Uma família que tinha tudo para dar certo e sofreu mudanças terríveis na sua trajetória. Uma família que tinha tudo para dar certo, nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 25, onde a gente vai encontrar a história de Isaac. Isaac, ele era um excelente partido. Ele era jovem. Isaac casou-se aos 40 anos. Tendo em vista que ele morreu lá pelos seus 180 anos, é o mesmo que um homem hoje que chega aos seus 80 anos e casou-se com os 20. Isaac, ele estava no auge do seu vigor físico. Ele era herdeiro único de uma grande fortuna. Isaac era o herdeiro único da fortuna de seu pai Abraão. Era um jovem rico e uma vida financeira estável. Ele era o herdeiro de uma fortuna também espiritual. A descendência espiritual de Abraão seria através de Isaac. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Isaac seria o pai de uma multidão. Ele era um homem espiritual. Isaac tinha um hábito de meditar nas coisas de Deus. Ele era um homem de oração. Ele temia Deus. Ele aprendeu isso aos pés do seu pai, Abraão. De igual forma também, Rebeca, ela foi escolhida especialmente pelo próprio Deus. Já pensou você casar-se com uma mulher, saber que a sua noiva foi o próprio Deus que a escolheu? Abraão entendeu que Isaac precisava casar-se com uma jovem que fosse fiel. Abraão sabia que Isaac não podia casar-se com uma cananita. Eles não serviam ao mesmo Deus. Eles não adoravam o mesmo Deus que Abraão adorava. Abraão estava decidido em orientar o seu filho nessa área da vida. Os pais hoje precisam ser mais participativos no processo da escolha do cônjuge para os seus filhos.
Abraão mandou buscar uma jovem dentre o seu povo. Abraão estava convencido de que Deus é quem daria uma esposa prudente para o seu filho. Então Abraão procurou o servo mais velho, para fazer essa tarefa. É significativo que Abraão não buscou um jovem, mas o seu servo mais experiente para escolher a esposa para o seu filho. Os jovens, eles precisam ouvir os conselhos dos mais velhos na área do relacionamento, na área do casamento. Abraão e seu servo buscaram a direção divina na escolha. Precisamos orar a Deus pelo casamento dos nossos filhos. A vontade de Deus precisa ser feita nesta importante área da vida. Rebeca tinha todos os dotes desejados. Primeiro, ela era uma moça bonita. Nós encontramos isso em Gênesis 24, versículo 16. Ela era trabalhadora. Ela era também uma moça prestativa. Era uma moça amada, decidida. E era uma moça também muito recatada. Isaac, a Bíblia fala que ele amou ela desde o primeiro momento. Foi amor à primeira vista. E Isaac orou por Rebeca por 20 anos. Mas a gente sabe que muitas das vezes a família, ou as nossas famílias, muitas vezes são ameaçadas pela imprudência. Muitas vezes a falta de transparência acaba complicando o relacionamento. E Isaac, ele acaba imitando os erros do seu próprio pai, porque ele expôs a sua mulher ao perigo. A beleza da sua mulher tornou-se um fator de crise no casamento. E aí então ele mente. O mesmo Isaac que tivera tantas vitórias com Deus agora fracassa na área moral. Ele que já vencera provas maiores agora cai diante de uma prova menor. Israel venceu Jericó e cai diante de Ai. Davi venceu um leão e caiu na teia da impureza. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas caiu e se deixou derrotar no colo de uma filisteia. Isaac, para poupar a sua vida, afirma que Rebeca é a sua irmã. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar a sua pele. Ele coloca a sua mulher em risco. Ele colocou a sua mulher na vitrine dos desejos. Em vez de amá-la, em vez de protegê-la, Isaac a expõe. A mentira, nós sabemos que tem pernas curtas. A mentira contada torna-se mentira descoberta. Isaac era marido dentro do lar, mas na rua ele era irmão. Ele estava vivendo uma mentira. A mentira foi descoberta, a mentira foi reprovada. Isaac havia feito um grande mal a si, à esposa e ao povo filisteu também. Sua mentira era uma loucura consumada que abalou os alicerces da confiança do seu casamento. E aí depois disso, Isaac ele nutre o egoísmo também, porque Isaac ele pensa só em si. Ele olhou a sua esposa como um objeto que poderia ser usado para favorecer a sua proteção. Ele abusou de Rebeca sem respeitar o seu caráter e a sua dignidade. Sua mentira, o seu egoísmo, era uma negação do seu amor e do seu romantismo. Ele acariciava a sua esposa dentro do lar, mas em público ele a tratava como uma pessoa, como uma irmã, como uma amiga. Sua covardia era maior do que o amor que ele dizia ter pela sua esposa. Há cônjuges que só conversam e só têm intimidade dentro de casa, mas não expressa essa harmonia conjugal nas suas palavras e atitudes. A partir daquele momento, Rebeca não dialoga mais com Isaac. Eles fingem uma harmonia que não existe. O diálogo morreu na vida daquele casal. Quem planta egoísmo acaba colhendo solidão, meu amigo. Depois disso veio o medo. O medo lança fora tudo. O amor era diferente, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. O medo de Isaac foi o desamor à esposa, foi a descrença em Deus. Isaac conseguiu grandes vitórias na vida profissional, tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou no casamento. O pecado foi maligno nessa área. Isaac aprendeu a mentira com seu pai. Rebeca aprendeu a mentir com seu marido. E Jacó acabou aprendendo a mentir com a sua mãe.
Depois disso, a falta de confiança e a comunhão cresceu entre o casal. Nós vimos isso claramente em Gênesis 27, a partir do versículo 5, porque mostra que o tempo e a rotina começaram a desgastar aquele lar. O relacionamento de Isaac e Rebeca ficou estremecido. A comunicação morreu entre eles. Não havia mais diálogo. A harmonia do casamento era coisa agora do passado. Esse casal que começou de maneira tão bonita, agora chega à velhice sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Agora Rebeca escuta os comentários do seu marido de trás da porta. Isaac não partilha com ela os desejos do seu coração. O silêncio impera entre eles e eles não confiam mais um no outro. A falta de sabedoria também aconteceu na criação dos seus filhos. Eles têm preferência por um filho em detrimento do outro. Eles ficaram 20 anos sem ter filhos e agora os filhos nasceram e são transformados em problemas. Já pensou? Eles transformaram uma bênção num problema. Os filhos, em vez de unir, separaram o casal. Isaac tem preferência por Esaú, já Rebeca, ela nutre preferência por Jacó. Tem favoritismos, eles fizeram dos filhos um motivo de tropeço para o seu relacionamento. Eles cometem um erro grave, um pecado contra os filhos. Eles têm preferência por um ao invés do outro. Jacó aprendeu esse erro com os pais e comete mais tarde também quando ele ama mais a José do que os seus outros filhos. Eles semeiam o ciúme, a competição e o ódio no coração dos filhos. Eles lançam no coração dos filhos o ciúme, a inveja e a disputa, a competição também. Em vez de amigo, os filhos crescem como concorrentes, como rivais. Eles se esqueceram de que na família primeiro vem o cônjuge e somente depois os filhos. Rebeca ensina Jacó a mentir. Esaú passa a nutrir ódio pelo seu irmão e a desejar a sua morte. Jacó precisa fugir de casa para salvar a sua vida. Esaú, para vingar-se dos pais e punir-se a si mesmo também. Agora ele casa com mulheres filisteias que se tornaram uma amargura de espírito para os seus pais. A falta de temor de Deus também nas decisões foi aumentando na vida desse casal. A atitude pecaminosa de Isaac. Isaac peca contra Deus e contra os seus filhos ao querer intervir no propósito de Deus. A atitude pecaminosa também de Rebeca. Rebeca, ela tenta dar uma mãozinha para Deus usando o expediente da traição e da mentira. Rebeca estava fraca espiritualmente e começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus ao seu filho Jacó. Isaac estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então ele tomou os destinos na sua própria mão. Ela não acreditou em Deus, ela duvidou de Deus, ela agiu na frente de Deus. Rebeca, ela fez as coisas do seu próprio modo. Ela não aproveitou o momento para conversar, quem sabe ali com seu marido. Ela decidiu enganar o seu marido e trair o seu filho Esaú. Ela instiga a Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. A mentira vem do maligno, a palavra de Deus já nos ensina isso claramente. Mas Rebeca estava tão cega e tão longe de Deus que chega ao ponto de perder o temor de Deus. Esaú, ao ver seu lar vivendo somente de aparências, ele começa agora a desprezar a Deus. Esaú passou a desprezar as coisas de Deus. Tornou-se um homem profano. Ele menosprezou os dons que Deus lhe deu. Ele acaba vendendo seu direito de primogênito. Esaú, ao perceber que seus pais viviam apenas uma superficialidade espiritual, ele agora casa com mulheres pagãs. Esse casamento foi uma tragédia na sua vida e na vida dos seus pais também. Jacó aprendeu a ser enganador dentro da sua própria casa. Jacó, movido pela vontade inflexível da sua mãe, enganou seu pai que já estava velho, mentiu forjando a sua identidade, passou-se por Esaú, blasfemou contra Deus e deu um beijo de mentira no seu pai. Ele aprendeu com a mãe e daí para frente viveu como suplantador, viveu como um verdadeiro enganador. Mas a gente sabe que uma família, ela acaba colhendo aquilo que ela planta, ela acaba colhendo os tristes resultados da sua imprudência no passado. Isaac e Rebeca
não aprenderam com os erros e foram deixando a família fracassar pouco a pouco. Todo casal precisa aprender e reconhecer as falhas e se corrigir. O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. O fracasso não pode ser a nossa cova, não pode ser o nosso destino final. Precisa ser o nosso pedagogo, o nosso professor. Isaac e Rebeca não faziam correção de rota, de rumo. Eles não discutiam os problemas e nem se perdoavam. Eles iam deixando as coisas acontecer, as águas rolarem. A família toda sofre as inevitáveis consequências desse pecado. Isaac, o nome dele significa riso. Mas nunca mais Isaac teve motivo para sorrir. Em certo sentido, ele perdeu seus 2 filhos em um único dia. Um sai de casa fugido e o outro sai para vingar-se dos pais, punindo-se a si mesmo. Esaú, ele perdeu o respeito pela própria mãe. Ficou revoltado, amargo, desgostoso no seu lar. Passou a alimentar um ódio assassino pelo seu irmão Jacó. Rebeca armou uma guerra dentro da sua própria casa. Seus filhos eram inimigos mortais. Já Jacó precisou fugir de casa. Sai como um mentiroso, ele sai como um traidor. Ele sai com a consciência culpada, deixando um pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. Já Rebeca prometera a Jacó: retira-te para a casa de Labão e fica com ele alguns dias e te farei regressar de lá. Gênesis 27, do versículo 42 a 45. Mas 20 anos se passaram e Jacó não voltou. Rebeca nunca mais vê o seu filho, morre sem cumprir a promessa. Viveu de maneira amarga a sua velhice ao ver seu lar desmoronado pelas próprias mãos. Rebeca ainda foi incapaz de prever todo o alcance dos seus atos. O ódio despertado no coração de Esaú continuou por gerações futuras. Durante muitos séculos, os edomitas, descendentes de Esaú, seria inimigo de Israel. Nós vemos isso lá no livro de Obadias. Herodes, o grande, o homem que quis matar Jesus em Belém, e o seu filho Herodes Antipas, o homem que ridicularizou Jesus no seu julgamento, eram edomitas, descendentes de Esaú. Meu amigo, toda a família sofreu as consequências da imprudência de um casal que começou bem, mas não soube resolver os assuntos familiares de maneira sábia. Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso, um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai imparcial. Já Rebeca perdeu seu filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido e não levou Deus a sério. Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, perdeu o amor do irmão e a consciência tranquila que tinha também. Esaú acabou punindo-se a si mesmo para vingar-se dos pais e esperou o pai morrer para vingar-se do irmão. E agora eu te pergunto, como é que está a sua família? Como é que está o teu relacionamento conjugal? Existe transparência dentro do seu lar? Ainda há amor de maneira comprometida? Existe fidelidade? Ou existe brigas e mágoas dentro do seu relacionamento? Como é que estão os seus filhos? Eles se relacionam? Os seus filhos são amigos? Vocês os tratam de maneira justa e imparcial? Como é que está a comunicação dentro do seu lar? Como é que está a reverência pelas coisas de Deus? Os nossos lares estão precisando urgentemente, meu amigo, de um reavivamento espiritual. E eu te peço nesse momento, consagre hoje o seu lar ao Senhor. Consagre os seus filhos a Deus. Coloque o seu casamento aos pés do altar de Cristo. 20 anos depois, Deus restaurou a amizade entre Jacó e Esaú. Mas Rebeca não viu, e o pai já estava muito velho para alegrar-se nessa restauração. E eu te digo, peça a Deus que faça você ver um milagre na sua família. Nesse momento, meu amigo, eu quero fazer uma oração com você. Uma oração pedindo a Deus sabedoria, discernimento. Uma oração
pedindo a Deus que Ele venha a ser o centro do nosso relacionamento, que Ele nos ajude a conduzir o nosso lar, a educar os nossos filhos, a tratar bem o nosso cônjuge, assim como o Senhor quer, assim como o Senhor espera, para que o nosso casamento, para que o nosso lar venha a ser um reflexo daquilo que Deus idealizou para os seus filhos aqui na terra. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, nosso eterno Pai, nosso Criador, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus de tudo e o Deus de todos. O Senhor é capaz de restaurar qualquer relacionamento rompido, qualquer casamento, Senhor Deus, que está a ponto de desfazer-se. O Senhor é capaz de pegar esses pedaços e reconstituir, de os transformar de novo, em quem sabe pegar esse vaso que está roto, que está quebrado, mesmo que precise esmiuçar uma vez e refazer, o Senhor tem esse poder. Hoje, Senhor, colocamos as nossas famílias, o nosso relacionamento, os nossos filhos diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos educar, nos ensinar o caminho na qual devemos andar. E que a nossa família, Senhor Deus, venha a ser verdadeiramente um reflexo daquilo que o Senhor idealizou para a família humana. Seja com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, estamos finalizando mais essa noite, mas eu quero te convidar para amanhã estarmos juntos, conectados mais uma vez. Amanhã estaremos finalizando essa semana de oração com um tema muito especial. Então eu te aguardo nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Não esqueça de compartilhar o link, não esqueça de convidar os seus amigos para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma ótima noite.